que você tá? Fala, Adri, tô bem, e você? Tudo bem. Kai, a gente está gravando isso numa quarta-feira, dia do psicólogo, dia dos psicólogos, então Pois é. parabéns, Parabéns, parabéns. parabéns para todos os psicólogos também. É um trabalho que, nossa, deveria ser muito mais reconhecido, né? Que a gente possa lutar para que ele seja de fato cada vez mais reconhecido, porque, gente, não é fácil. Então, que a gente possa lutar sempre para que ele Pois possa ser é. cada vez mais reconhecido. E um beijo aí a todos vocês que se movimentam pela profissão, estudam e que têm o privilégio, né, de ouvir pessoas, de ouvir histórias, de poder transformar vidas. Nem sempre a gente sabe quantas vidas transformou, né? Mas as pessoas sabem Exatamente, o quanto faz diferença para a vida delas, né? Você tem um exatamente. espaço de escuta, de acolhimento, enfim. E vamos ao tema de hoje, que a gente vai falar sobre liberdade. Liberdade. É, então, a liberdade, para mim, a liberdade é tudo. A Uhum. liberdade, para mim, ela é algo primordial, assim, em todos os sentidos, assim. Acho que a pior coisa que existe é a gente não ter liberdade, sabe? E às vezes a gente só tem essa dimensão quando perde, sabe? Que nem a gente já viu ah, relatos e relatos de pessoas que, nossa, eu só dei Entendi, valor, né, só para dei valor. exatamente Uhum. E, gente, assim, a quando liberdade é um quando perdeu. tema. Exato. Quando perdeu. E a liberdade é um tema muito controverso, né? Cheio de paradoxos, assim, porque às vezes a gente está falando da liberdade como a não regra, né? Não ter regras, mas ao mesmo tempo a gente está falando da construção de um conceito de liberdade que é justamente contrário. Quando você sabe administrar bem normas, combinados, quando você tem disciplina, quando você tem processos bem estabelecidos, quando você é ético, você é uma pessoa livre, né? E é um tema muito contraditório, Sim, porque assim, sim, geralmente, quando as pessoas vivem em ambientes em que combinados não são respeitados, o resultado disso é a perda de liberdade, né? Existe uma reclusão, existe opa, sai da sociedade que você não consegue viver aí. exatamente. E assim, a liberdade, ela é tudo, assim, sabe? Inclusive na pandemia, que a gente viu que a gente perdeu um pouco a nossa liberdade de poder sair, né? Foi uma coisa assim, uma coisa que a gente pôde ver e dar valor para sair de Uhum. casa, coisa que a gente não dava, né, para a gente poder sair e tudo mais. Então, assim, a liberdade vai muito além, sabe? Uhum. E aí? E pode falar. É que tá cortando um pouquinho aqui, acho que é a nossa conexão. Mas o que eu ia dizer é que a liberdade, o conceito de liberdade também é uma construção, e que cada pessoa tem uma Uhum. interpretação diferente, né, de liberdade. Então, eu arrisco a gente fazer um exercício aqui de imaginar, de criar uma imagem para o conceito liberdade. Então, às vezes eu faço esse exercício em Uhum. clínica, né, e eu falo, olha, quando você fecha os olhos e pensa num cenário de liberdade, o que que você pensa, né? Você que está em casa assistindo a gente, onde quer que você esteja assistindo a gente, quando você pensa em liberdade, qual é o cenário que te vem em mente? Qual é o cenário que vem aí, Cá? Uhum. Eu acho que quando eu penso em liberdade, né, eu penso em poder ser quem eu sou. Poder ser quem eu sou genuinamente também. Isso é muito bom, né? Poder ser quem eu sou. E eu experimentei, né? Eu mesma experimentei essa questão da liberdade quando eu tive que morar sozinha. Porque, querendo ou não, você morando com outras pessoas, seja seu pai, seja sua mãe, sua avó, como né, eu tive experiências também. E eu acho legal que a gente traga experiências nossas também para o pessoal ver que
Tá tudo bem. Uhum, sim, como a gente sempre E, traz aqui a psicologia humana, sim, por isso que a gente né? está aqui, né? E que tá tudo bem. Então, assim, a liberdade, ela é muito além, né? É sobre eu poder não tomar as minhas próprias decisões, né? Sem que, enfim, sem que necessariamente eu tenha que ter o aval de alguém. E embora isso possa ser assustador quando a gente fala no sentido de uma criança ou um adolescente que vai morar sozinho e ter que pagar as contas sozinho e ter. E assim, eu vejo muitos pacientes meus que têm isso, e eu também tive isso, né? Mas como também atendo e a gente tem uma identificação, né, Dri, com os Uhum, pacientes também, eu percebi claramente que muitas pessoas ficam nesse conflito às vezes, já eu só queria que alguém tomasse a decisão por mim, sabe? Eu uhum, só queria que alguém pudesse fazer isso por mim. E eu acho isso muito normal, porque embora a gente tenha essa questão da liberdade ser uma coisa que, nossa, eu posso fazer o que eu quiser, ao mesmo tempo, às vezes, a gente também fica, justamente por essa liberdade, o que que eu faço? Qual caminho uhum, eu vou seguir? Eu tenho dois caminhos, mas qual caminho eu vou seguir? E eu que vou ter que tomar a minha decisão, uhum, né? Você começa a ter as suas próprias responsabilidades, né? Quando uhum, você, não sei, assim, depende, mas em diversos casos, quando você está morando com seus pais, você não tem essa liberdade que é quando você tem a vida adulta, né? Então, acho que uhum, a questão da liberdade que muitos jovens sonham e depois falam, ah, meu Deus, é muito voltada para isso, né? uhum. E às vezes eu acho a liberdade incrível, tanto que muitos pacientes, quando eu pergunto qual animal você seria, a pessoa fala pássaro. E eu já sei que é Uhum. por conta da liberdade, né? Por É conta um disso. anseio, né? É um desejo de livremente, de voar livremente, né? Exatamente. Isso é algo que todo mundo conquista, né? Durante a Isso, vida. isso. E por isso que muitas vezes ao longo da nossa vida a gente precisa de. Pode mandar. Por isso que na nossa Interessante. vida, muitas vezes a gente precisa de alguns norteadores, né? Então, assim, os pássaros, eles são livres, eles voam, mas eles têm direção, eles têm um norteador, eles escolhem direções com base na sobrevivência deles, né? Vai migrar primavera, vai para verão, sai de não sei da onde, sai do inverno, vai para não sei aonde, e eles vão juntos. E aí eu pego isso para trazer um tema, um subtema dentro desse tema liberdade, que é muito interessante. A liberdade é conquistada por meio da socialização. E isso quem trouxe foi um psicólogo russo chamado Vygotsky. Foi muito legal quando eu estava lendo sobre liberdade, que ele falou assim, a liberdade ela é realizada, ela é alcançada através dos laços, dos vínculos entre as pessoas. Eu falei, gente, como é que pode isso? Eu só estou falando aqui que eu estou justamente interessada em quebrar vínculos para poder ser livre, que a liberdade é algo relacionado à socialização, né? Porque se eu consigo me socializar, se eu consigo entender que eu preciso do outro para ser feliz, isso é liberdade. Assim, a gente precisa, eu acredito, de pessoas também à nossa volta. Eu acredito que a Uhum, solidão não traz uma felicidade. A uhum, solitude, sim, você uhum, saber aproveitar a sua companhia, mas tendo em mente que uma rede de apoio é importante, né? E isso é muito importante. uhum, Então, é, eu tenho muito isso em mente, sabe, Dri? Eu acho que a liberdade, ela é muito importante. E essa questão também, né? E não é porque a gente não tem laços com as pessoas que a gente não tem a liberdade. Até porque a uhum, liberdade ela já parte do princípio que eu posso dar minha opinião, você pode dar sua opinião, a gente pode discordar, cada um ali com, né, o seu ponto de vista, mas tá tudo bem, sabe? uhum, Então, isso também é uma questão de liberdade, né? Tirar a uhum, censura também, né? De você poder falar o que você. Claro, sem ferir os outros, né? Sem ferir os claro, outros, mas você uhum, poder falar
livremente o que você quer, você poder é, livremente ser quem você é. Para mim, a Uhum. liberdade é isso, é você poder ser quem você é. Isso, e quando você pode exercer a sua identidade, aí, como você falou, poder exercer a sua personalidade dentro de um contexto, qualquer contexto, aquele que você escolher. E aí, liberdade, a gente entra num outro ponto, escolhas. Tem dias que eu chego ali perto da hora da janta, chego mais pro final do dia, e que eu falo, gente, eu só não queria escolher hoje, eu queria que alguém escolhesse por mim, porque eu tô muito Que alguém cansada. escolhesse por mim, eu queria que alguém tomasse decisão por mim, vou ou não vou, faço ou não faço. E aí, na liberdade, a gente é obrigado a olhar e falar, não, Eu, eu eu tenho que tomar decisão. preciso escolher, mas mais importante E, do que isso, eu preciso lidar com uma renúncia também, né? Eu e preciso lidar lidar também com as com consequências. isso. Porque você é adulto, porque você escolheu, porque você tem a liberdade. Então, por mais que tenha essa parte muito benéfica da liberdade, também tem essa parte que você tem que lidar com as consequências, também ser maduro para lidar com as consequências, e também às vezes gera um conflito, né? Que remete à nossa infância de ai, mas às vezes eu tô tão cansada, eu queria que alguém tomasse uma atitude por mim, né? Uhum. E aí eu brigava lá quando eu era criança, porque eu não queria comer brócolis, eu não queria aquele prato, eu não queria legumes. E hoje eu aprendi que eu não posso passar a vida inteira me alimentando mal, fazendo escolhas ruins, né? E que aquela pessoa que foi meu cuidador na infância, que me ofereceu opções saudáveis, sem querer, né? Ou sem perceber, mas querendo, sem perceber, aquela pessoa estava me ensinando a fazer escolhas. Exatamente. Tomo isso como uma ponte para a gente trazer um pouco esse tema um pouco para aliviar o coração das famílias que têm adolescentes, né? Eu tenho a minha agenda aqui com muitos adolescentes e esse tema é o ponto de conflito em vários diálogos com as famílias, em vários diálogos até aqui em terapia, né? Quando eles trazem para a gente o paradoxo da liberdade. Tá, eu preciso fazer escolhas, mas eu não sei fazer escolhas, e eu vou me dar muito mal por causa disso. Então, até que ponto você, meu cuidador, você, meu pai, minha mãe, família em geral, tios, avós, enfim, até que ponto você ainda me orienta para as escolhas e qual é o momento de sair e desenvolver a minha autonomia? Qual é o momento que a gente vira para o adolescente e fala assim, mas você já deveria saber isso, né? Já está grandinho para saber disso. Então, assim, é um tema bastante complexo, principalmente nessa fase. Então, tem a adolescência, corta a fita, chega na idade adulta, mas onde é que a gente aprendeu a viver bem com as nossas escolhas na idade adulta? Foi na infância, Sim. foi muito aqui na adolescência, Na foi onde infância que a gente aconteceram. queria comer batata frita e chega na fase adulta, você fala: "Ah, batata frita é legal, mas eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar de mim, e se eu Ai, não meu fizer isso, ninguém vai colesterol. fazer. E se eu Exato. não fizer isso, eu vou ter consequências futuras, e se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. É, Se foi na, você não acordar de manhã, se você não acordar de manhã para trabalhar, você que não vai ter dinheiro para pagar as contas. E ninguém te Então, obrigou. Isso que é legal, você tem a liberdade de ficar na cama ou de ir trabalhar, e ainda assim você tem que lidar com as suas consequências. Mas aí, no final do dia, você fala: Poxa, mas eu tive a liberdade de escolher. Eu só errei naquilo que eu ia escolher, né? Eu só não fiz uma boa escolha. Mas assim, eu escolhi. Agora eu tenho ferramentas para lidar com as consequências disso. exatamente. E essa questão, assim, muitas pessoas entram, né, num conflito interno. Muitos pacientes entram num conflito interno no sentido de dar um pau na máquina, né? Uhum, Que é essa transição de você não ter uma mãe ou um pai ou alguma figura, né, paterna, materna, para obrigar você a fazer certa coisa. uhum. Entende? Você não ter essa figura para fazer isso, às vezes gera um. Eu só quero ficar deitada na cama e pronto, e você não pode, né? Então, assim, isso gera um conflito para muitas pessoas. Pois é, e escolher também, né, Cá, qual é a hora de
Pensar assim, escolher também qual é a hora de se cuidar, né? Às vezes você parar e pensar assim, poxa, eu preciso fazer escolhas, mas eu não quero mais, estou muito cansado. Em que momento a tua autonomia se transformou numa independência a ponto de você dar conta de tudo? E eu gosto sempre de trazer o exemplo da autonomia e da independência. Eu acho que eu falei num outro papo aqui, mas a gente tem a autonomia de fazer escolhas e perceber, né, os resultados dessas escolhas. E a gente é interdependente, a gente precisa de um contexto social. O problema é quando a gente quer dar conta de tudo. O problema é quando a gente entende que liberdade é ser 100% é, resolutivo, né? E não depender de ninguém para dividir essas tarefas. E aí tem um outro ponto, né, que muitas pessoas trazem aqui para a clínica também. Não sei se é o caso do pessoal que está nos assistindo, mas existe uma liberdade negativa, uma liberdade positiva. O que que vocês acham, Uhum, pessoal? O que que é liberdade negativa? O que que é liberdade positiva? O que que vocês pensam aí? Vamos trazer aqui nos comentários. Ah, bom, vamos pensar que aqui em psicologia, tudo que é positivo é aquilo que facilita o desenvolvimento, o aprendizado, é tudo aquilo que te leva para um crescimento. Tudo que é negativo é aquilo que subtrai, aquilo que impede, aquilo que dificulta. Então, uhum, pensando nisso, a liberdade negativa é aquela que eu faço tudo. Eu vejo na liberdade um meio de conseguir as coisas a qualquer custo, mas eu não tenho aprendizado com isso, eu não tenho crescimento com isso. uhum, E a liberdade positiva é eu dou um significado para aquilo, eu busco atingir os meus objetivos, mas eu tenho um crescimento, eu tenho um desenvolvimento, eu tenho uma série de outras coisas que vão me ajudar a ser um ser humano melhor lá na frente, né? uhum, com certeza. E é muito isso, né? É muito isso, é muito a gente ter esse discernimento, assim, de que a vida adulta, a gente é responsável pelos nossos atos, pelas nossas consequências. Então, Uhum, assim, e a terapia, gente, ela é muito importante até pra gente lidar com essa fase, né? Porque, uhum, como eu já falei algumas vezes, eu vejo muitos adolescentes não, mas assim, jovens de 21 anos se uhum, cobrando ali, cobrando profissionalmente. E se você está assim agora, imagina daqui a 10 anos, você vai estar exausto, né? E até quando eu vou atender pessoas de mais idade, já querem se aposentar com 50 anos porque não aguentam mais. uhum, Então, até que ponto, né? E a gente está numa sociedade que, além da desigualdade, eu vejo muita sobrecarga de trabalho. Eu vejo muito entre os meus amigos, entre os meus pacientes, uma sobrecarga de trabalho muito grande que demanda muita coisa. E aí a uhum, pessoa tem que, às vezes, estudar e trabalhar, e isso e aquilo, e às vezes se frustra porque não conseguiu atingir tal objetivo, e uhum. pode entrar em um estado depressivo, se comparando com outras pessoas, e aquela questão toda. E até onde isso Não vai chegar? consegue dizer não, né? Eu Sim, tava. e até onde? Pode Aham. falar. Até onde chega isso, né? Assim, até onde a gente se machuca com essa tal liberdade aí, né? De poder fazer muitas coisas e às vezes não se respeitar diante de tudo isso. Eu estava atendendo uma pessoa hoje, assim, uma pessoa super querida, e essa pessoa falou assim: poxa, hoje em dia os pensamentos tomaram mais forma. Então, a pessoa falando, né? Eu não lembro de uma pessoa que tenha passado ileso, sem dar forma ao seu pensamento nas mídias sociais e ter sido duramente criticado por isso, né? Então, a gente está falando não só de uma liberdade no sentido ação, comportamento, mas a gente está falando da liberdade de pensar e aí no comportamento de manifestar esse pensamento também. E aí, dá um bug na nossa cabeça. Até que ponto é Dá. liberdade de expressão? Até que ponto é agressão, violência? O que é isso É que a gente está muito, vivendo, né? é muito isso mesmo, sabe? E,
E tem essa questão muito forte, assim, também, de que eu, às vezes, já com meus amigos brincando, gravamos lives e tal, e muitas pessoas também criticando, e isso é normal, acontece com todo mundo, mas, assim, até que ponto também a liberdade também não vai ferir os outros, né? Uhum, pois é. Então, será que a gente volta lá para aquele conceito, né, de que a liberdade tem limite? E aí é muito interessante, né? Porque se a gente está falando de algo que é livre, o limitar, ele também te tira o significado da liberdade ou ele te orienta para um caminho socialmente adequado, né? De viver. Então, não sei, Cássio, já passou pela sua cabeça pensar nesses paradoxos, assim, eu já vi gente, assim, pela busca incessante daquela liberdade negativa, né? Então, vamos sair, beber, fumar, vamos, sei lá, se colocar em risco e vamos viver tudo que tem para viver, amanhã é outro dia. Aí tá, e chega o outro dia, e você tem que lidar com tudo aquilo que você achou que era liberdade no E dia isso, anterior, né? e isso, eu acho que isso é muito reflexo, às vezes, do cansaço mesmo, assim. Uhum, Ou de frustração por algum plano não ter dado certo, alguma coisa. E aí tem essa questão de a vida é só uma, né? O que é um bordão ali muito usado. A vida é só uma, e você faz, 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 e depois você fala, nossa, eu usei a minha liberdade para fazer uma coisa que eu me arrependo hoje, mas uhum. ao mesmo tempo também tem essa parte conflituosa de a vida é só uma também, né? Então tem Exato. essa questão de se pensar. Então, muitos pacientes também chegam com culpa de muitas coisas. Uhum, E adultos, então tem liberdade. Né? Ninguém forçou você a fazer isso, aquilo. Você fez, às vezes, algumas sob efeitos alcoólicos, e aí a gente, né? Mas você tem a liberdade. A partir do momento que você vai beber ou não, fazer coisa ou não, você tem a sua liberdade. uhum. E tem uns erros que dão certo, tem uns erros que dão certo, né? Eu gosto muito dessa frase, assim, às vezes a gente age, na nossa espontaneidade e o resultado é muito melhor do que a gente pensava, muitas vezes, né? Então, É, já vi assim, gente que voltou a estudar depois que teve filhos e nem era, nem a criança nem estava nos planos, né? E aí era muito interessante porque eu lembro que eu perguntei, mas estudar, terminar os estudos estava nos seus planos? Sim, estava, mas filhos não. Mas aí você travou os estudos. É, travei, mas aí aquilo que não estava planejado fez com que você voltasse a estudar para ter o seu curso sim, superior e melhorar no trabalho? É. a vida ela é surpreendente, assim, esses dias. Eu passei Uhum, por uma situação que eu olhei e falei, cara, a vida é muito louca, muito louca. Porque tinha uma pessoa específica que eu jamais imaginei, eu era louca por ele, eu sofri, eu jamais imaginei que a gente ia ter contato, soltei, né? Eu falei, não, chega. É, acabei me relacionando com outras pessoas, a vida que segue, e 3 anos depois, eu me vi, tipo, num encontro com ele. Eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei que fosse ver esse ser humano na minha vida, nunca na minha vida. uhum, Mas, assim, e são momentos que a gente para e reflete, e fala, meu Deus, a vida, ela é muito surpreendente, assim, em relação a tudo, né? Em relação a trabalho, em relação a relacionamento. Você tá no trabalho hoje, você não sabe se você vai estar amanhã, e aí você vai ter que se reinventar. Você tá no relacionamento hoje, você não sabe se você vai estar amanhã, e você vai ter que se reinventar. E tudo isso é o que eu falo com os pacientes, porque não adianta você cobrar uma perfeição que não existe. Não existe. Não adianta uhum, você fingir que você não está sentindo algo que você está sentindo. Não adianta você fingir que não está machucando. Vai machucar e você tem a sua liberdade também para falar, uhum. olha, eu vou, O que que eu vou fazer é, com isso, né? eu vou sentir essa dor, mas eu preciso seguir, né? Uhum, Eu preciso seguir. Então, eu fui demitida, mas eu vou precisar seguir, então eu vou precisar arrumar uma maneira, uhum, né? Então, assim, é, são pontos complexos que a gente vai amadurecendo e vai vendo que
a gente, a liberdade, ela nos traz um certo controle, mas ao Uhum. mesmo tempo a gente não tem controle nenhum. Não, e detalhe, isso é super, isso que você trouxe é muito legal, porque a gente tem o senso, o significado da nossa liberdade, e a gente muitas vezes esquece que nesse contexto social, outras pessoas estão escolhendo. E aí, às vezes, a gente fala assim, Exatamente. cara, Porque e cada um você tem a não sua foi liberdade. escolhido, né? Então, tem outras Exato. pessoas com liberdades de escolha, com liberdades diversas, e você não tem controle sobre isso, não tem escolha sobre, não tem controle sobre as escolhas que estão sendo feitas pelas outras pessoas, e às vezes você se sente vítima porque o outro agiu com liberdade e você foi atingido, né? Uhum. Então, gente, essa história de liberdade é punk, né? Porque a gente acha que pode fazer tudo, que isso não atinge outras pessoas, mas a gente volta naquele jargão, né? A minha liberdade termina quando começa a do outro. Então tá, é um Uhum. jargão, pessoal, mas assim, a minha liberdade, ela vai ser cerceada, ela vai ser norteada, ou seja, você vai ser convidado a refletir sobre isso à medida que você interferiu no processo de crescimento de alguém, a partir do momento que você interferiu nas escolhas de alguém, né? Você vai ser convidado a pensar. E algumas vezes você faz escolhas para resolver os seus problemas que enfim, você vai ser até retirado da sociedade. Literalmente, você vai perder o seu réu primário, né? Então, Literalmente. temos limites Literalmente. quando a Então, gente assim, tem que cuidar um dos outros. a liberdade, ela tem um ponto que eu falo, que, né, calma, porque a gente pode perder o nosso réu primário, e por isso que existem leis. Então, a liberdade Uhum. também, ela tem um limite, porque tem as Ela leis. Se tem você esse infringe as leis, você norteador, né? pode ir preso e perder a sua liberdade, né? Então, assim, você tem a sua liberdade, mas também tem regras, né? A sociedade tem regras, senão realmente ia ser uma loucura. Todo mundo com a liberdade ia ser uma doideira, né? Porque a liberdade ela nos proporciona isso, mas a gente tem que se lembrar das leis que dão esse ponto, né? Dão essa régia pra gente, né? De tipo, olha, você tem sua liberdade, mas até que ponto? Pois é, por isso que eu gosto bastante da ideia do Vygotsky, que é, olha, então não esquece que você aprendeu a ser livre porque teve alguém ali que te ensinou a ter vínculos saudáveis, que te ensinou a olhar para o outro, que te ensinou a crescer a partir desse desafio. E aí, Uhum. pessoal, sempre vem aquela imagem do céu azul, dos passarinhos, do dia aberto e tal. E esses dias eu estava conversando com um senhorzinho, coronel, e acho que coronel ele era de combate, alguma coisa assim. E aí, conversando com ele, tava um dia aqui em Porto Alegre muito chuvoso, muito frio. E aí eu falei assim, poxa, né, tá bem frio hoje, que dia feio, né? E aí ele falou assim, nossa, eu gosto desse dia. Eu me sinto tão bem, me sinto tão livre, sabe? Eu falei, ué, pensei, né? E ele falou, mas eu me sinto à vontade num dia chuvoso, assim, eu gosto de me recolher um pouco, de dar uma voltinha, uma caminhada, acho que me relaxa. Então, assim, né, o conceito, isso me chama atenção para a gente pensar que o conceito de qualquer coisa na nossa vida é diferente de uma pessoa para outra. Então, para Adriano, o conceito de liberdade, poder acordar, poder tomar um café da manhã e fazer escolhas dentro de um contexto, né? Olhar para a geladeira e falar, poxa, tá, ok, temos recursos, vou fazer isso, enfim, ou não tenho, vou comprar, vou fazer alguma coisa. Para outras pessoas, a liberdade é, tá, o que que eu posso fazer aqui dentro dessa situação? Poxa, é toda uma situação caótica, ruim, nem sei o que eu vou comer no café da manhã, mas tá, quais são os meus recursos para lidar com esse problema? Né? O que que eu posso fazer, ou o que que eu posso, dentro do meu contexto, é, o que que eu posso fazer para resolver isso?
né? Então, assim, gente, conceito de liberdade, ele pode ter várias cores, ele pode ter várias nuances, várias ideias. Eu acho que cabe aqui a gente respeitar todas elas. Com certeza, com certeza. E é muito essa questão, sabe? Até a gente vê muitos crimes passionais Uhum. porque uma pessoa não aceita que a outra não quer a outra. E a outra tem Até liberdade que de ponto, escolhas, né? até que ponto é liberdade? E assim, gente, não é que eu não sofro, não, que eu sofro legal. Mas até que ponto, né, a gente tem que aceitar, por mais que seja doloroso pra gente, até que ponto a gente tem que aceitar certas condições, assim. Então, é pra gente refletir também, né? Eu acho que é válido que a gente reflita e como que a gente vai lidar com a nossa liberdade. Uhum. Mesmo nas dificuldades da vida, você tem a opção de, de fazer coisas erradas por conta da sua liberdade, ou de tentar seguir em frente. Não significa que você não vai dar um pau na máquina às vezes, de vez em quando. Que Ah, e é acontece, para é isso, normal. que a gente está aqui, para desenvolver novas habilidades sociais com vocês e auxiliar a fazer escolhas mais saudáveis dentro dos recursos que cada um tiver, Com certeza, né? com certeza. Então, assim, gente, se vocês estão sentindo isso também, é, a questão da liberdade de sair da infância, da adolescência, entrar na fase adulta, começar com essa liberdade, se vocês sentirem que vocês estão perdendo o controle, se vocês sentirem, né, que vocês precisam de ajuda, mais uma vez, Sempre, não sempre. hesitem em fazer terapia, né? Não hesitem em ter esse acolhimento, porque ele é muito importante. Pois é, maravilhoso, Kai. E vamos pensar, pessoal, tudo que a gente faz implica, sim, perdas e ganhos, né? Mas que a gente saiba lidar com todos eles a partir de recursos internos, das nossas habilidades, capacidades, competências, né? Sempre levantando a bandeira do autoconhecimento. Se eu me conheço, eu vou sempre agir da melhor forma, de uma maneira positiva para o meu crescimento, tá? Então, pessoal, fica aqui o nosso forte abraço a todos vocês. Sim, Pessoal, como sempre é um prazer estar aqui com você, Idri. e é muito legal, cara, esses nossos encontros, porque a gente fala sobre diversas coisas, aquilo que está no nosso coração, ou aquilo que é técnico também, teórico, mas de alguma forma sempre vinculando o estudo da psicologia como ciência à prática. Nós somos humanos, né? Com Pessoal, certeza. deixa aqui os comentários, coloquem lá no contato @sociopsi novas sugestões de temas, a gente vai estudar e trazer da melhor forma possível para vocês. Estamos também no TikTok. Nos sigam lá no TikTok, porque eu descobri que quanto mais seguidores, mais lives a gente pode fazer por lá. Eu tô amando essa ferramenta. Então vamos Pois lá é, pro eu tô até, TikTok às vezes, também. de vez em quando, eu tô fazendo umas lives lá para que seja liberado, para a gente poder fazer as duas juntas, e aí a gente pode fazer por lá. E é Maravilha. uma interação muito bacana, trazer um pouco mais da psicologia para a galera. Então, eu já tô quase, eu já fiz 2 dias, meia hora, então acho que mais uma já vão liberar para que eu possa convidar pessoas. Show. E aí a gente pode fazer por lá, e aí acho que vai ser bem bacana também essa troca. Então, ótimo. Vamos usar os meios de comunicação para levar conhecimento, acolhimento, afeto, Vai. tudo isso que vai trazer bem-estar para gente. Cacá, Isso aí, um Dri. bom descanso para Ah, você, pra você tá? também, E a Dri. gente se fala na semana que vem. Um beijo. Com certeza. Um beijo. Tchau, tchau. E aí ele falou assim: Nossa, eu gosto desse dia. Eu me sinto tão bem, me sinto tão livre, sabe? Eu falei: Ué, pensei, né? Mas eu me sinto à vontade num dia chuvoso, assim. Eu gosto de me recolher um pouco, de dar uma voltinha, uma caminhada. Acho que me relaxa. Então, assim, né? O conceito, isso me chama atenção para a gente pensar que o conceito de qualquer coisa na nossa vida é diferente de uma pessoa para outra. Então, para Adriano, o conceito de liberdade, poder acordar, poder tomar um café da manhã e fazer escolhas dentro de um contexto, né? Olhar para a geladeira e falar, poxa, tá, ok, temos recursos, vou fazer isso, enfim, ou não tenho, vou comprar, vou fazer alguma coisa.
Para outras pessoas, a liberdade é, tá, o que que eu posso fazer aqui dentro dessa situação? Poxa, é toda uma situação caótica, ruim, nem sei o que eu vou comer no café da manhã, mas tá, quais são os meus recursos para lidar com esse problema? Né? O que que eu posso fazer, ou o que que eu posso, dentro do meu contexto, é, o que que eu posso fazer para resolver isso, né? Então, assim, gente, conceito de liberdade, ele pode ter várias cores, ele pode ter várias nuances, várias ideias. Eu acho que cabe aqui a gente respeitar todas elas. Com certeza, com certeza. E é muito essa questão, sabe? Até a gente vê muitos crimes passionais Uhum. porque uma pessoa não aceita que a outra não quer a outra. E a outra tem Até liberdade que de ponto, escolhas, né? até que ponto é liberdade? E assim, não é que eu não sofro, não, que eu sofro legal. Mas até que ponto, né, a gente tem que aceitar, por mais que seja doloroso pra gente, até que ponto a gente tem que aceitar certas condições, assim. Então, é pra gente refletir também, né? Eu acho que é válido que a gente reflita e como que a gente vai lidar com a nossa liberdade. Uhum. Mesmo nas dificuldades da vida, você tem a opção de, de fazer coisas erradas por conta da sua liberdade, ou tentar seguir em frente. Não significa que você não vai dar um pau na máquina às vezes, de vez em quando. Que Ah, e acontece, é normal. é para isso que a gente está aqui, para desenvolver novas habilidades sociais com vocês e auxiliar a fazer escolhas mais saudáveis dentro dos recursos que cada um tiver, Com certeza, né? com certeza. Então, assim, gente, se vocês estão sentindo isso também, é, a questão da liberdade de sair da infância, da adolescência, entrar na fase adulta, começar com essa liberdade, se vocês sentirem que vocês estão perdendo o controle, se vocês sentirem, né, que vocês precisam de ajuda, mais uma vez, Sempre, não sempre. hesitem em fazer terapia, né? Não hesitem em ter esse acolhimento, porque ele é muito importante. Pois é, maravilhoso, Kai. E vamos pensar, pessoal, tudo que a gente faz implica, sim, perdas e ganhos, né? Mas que a gente saiba lidar com todos eles a partir de recursos internos, das nossas habilidades, capacidades, competências, né? Sempre levantando a bandeira do autoconhecimento. Se eu me conheço, eu vou sempre agir da melhor forma, de uma maneira positiva para o meu crescimento, tá? Então, pessoal, fica aqui o nosso forte abraço a todos vocês. Sim, Pessoal, como sempre é um prazer estar aqui com você, Idri. e é muito legal, cara, esses nossos encontros, porque a gente fala sobre diversas coisas, aquilo que está no nosso coração, aquilo que é técnico também, teórico, mas de alguma forma sempre vinculando o estudo da psicologia como ciência à prática. Nós somos humanos, né? Com Pessoal, certeza. deixa aqui os comentários, coloquem lá no contato @sociopsi novas sugestões de temas, a gente vai estudar e trazer da melhor forma possível para vocês. Estamos também no TikTok. Nos sigam lá no TikTok, porque eu descobri que quanto mais seguidores, mais lives a gente pode fazer por lá. Eu tô amando essa ferramenta. Então vamos Pois lá é, pro eu tô até, TikTok às vezes, também. de vez em quando, eu tô fazendo umas lives lá para que seja liberado, para a gente poder fazer as duas juntas, e aí a gente pode fazer por lá. E é Maravilha. uma interação muito bacana, trazer um pouco mais da psicologia para a galera. Então, eu já tô quase, eu já fiz 2 dias, meia hora, então acho que mais uma já vão liberar para que eu possa convidar pessoas. Show. E aí a gente pode fazer por lá, e aí acho que vai ser bem bacana também essa troca. Então, ótimo. Vamos aos meios de comunicação para levar conhecimento, acolhimento, afeto, Vai, tudo isso que vai trazer bem-estar para gente. Cacá, isso aí, um Dri. bom descanso para Ah, você, pra você tá? também, E a Dri. gente se fala na semana que vem. Um beijo. Com certeza. Um beijo. Tchau, tchau.